Olá, começa o Espaço Universitário, um dos canais de comunicação da UNAMA com a sociedade aqui nesta emissora parceira do conhecimento. Vamos aos destaques desta edição. As colações de grau dos cursos dos Centros de Ciências Exatas e Tecnologia, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Educação e de Estudos Superiores de Formação Específica. Você também vai rever os melhores momentos das colações de grau do Centro de Estudos Sociais Aplicados. E mais, o UNAMA realiza seminário de planejamento institucional durante 2 dias no Campus BR. Sustentabilidade e os caminhos para o desenvolvimento da Amazônia foi o tema da aula magna da UNAMA com o pesquisador Anthony Hall. O jornal Comunicado destacou a colação de grau da UNAMA com mais de 1.500 novos profissionais e a vinda a Belém do professor Anthony Hall, a convite da UNAMA para falar de sustentabilidade. Em instantes, no Espaço Universitário. O Tribunal de Justiça do Estado está sempre presente em todas as questões de direitos e deveres das pessoas. Os juizados especiais do TJE atuam nas causas de menor potencial de danos e custos limitados. Nos juizados especiais são recebidas as ações cíveis e criminais que envolvam valores correspondentes a até 60 salários mínimos. São ações envolvendo o direito do consumidor, do idoso, pequenos acidentes de trânsito, disputas patrimoniais e questões ambientais. Em Belém, Iquaraci, Mosqueiro, Ananindeua e Santa Bárbara, funcionam 22 juizados especiais em locais estratégicos. Acesse www.tjpa.jus.br ou ligue para 3205-2329 e procure um juizado especial pertinho de você. As causas são muitas, os interesses são variados, mas os juizados especiais sempre promovem justiça rápida e efetiva para todos. Tribunal de Justiça do Estado, instrumento de cidadania. A gente abre o Espaço Universitário com mais uma entrevista do programa De Coração, parceria da UNAMA com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, sempre com orientações para melhorar a sua saúde. Acompanhe. Olá, estamos começando mais um De Coração, um programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, realizado pelo seu órgão, o FUNCOR. Romeu, hoje a gente está com um assunto bem interessante aqui. Né? Hoje, André, nós vamos abordar um tema que tem sido bastante solicitado. O problema dos estentes, o problema das angioplastias, enfim, é a cardiologia intervencionista. E como você bem sabe, o nosso programa procura trazer todas as novidades e os novos conceitos sobre os assuntos que a gente trata aqui no programa. É evidente que a gente já falou sobre isso em outras vezes, mas como o próprio Romeu disse, novidades existem e sempre. E hoje nós estamos com um especialista no assunto, que é o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Ele é chefe do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da Santa Casa de Porto Alegre. E, além disso, ele é também o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia lá do Rio Grande do Sul. Então, como é que estamos lá com esta Sociedade Brasileira de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gilberto? Então, nós estamos trabalhando muito intensamente nessa gestão que se iniciou no início do ano. Existem projetos extremamente importantes que a sociedade está conduzindo e que vão ter certamente um impacto muito positivo na população geral. Nós, a questão de 2 anos, iniciamos o chamado Programa Comunitário de Prevenção de Morte Súbita, que na realidade tem 2 vertentes básicas. Uma vertente que é a parte de identificação de sintomas cardiovasculares, né? Identificação de dor torácica, de acidente vascular cerebral. Existe também uma parte importante de prevenção e de promoção de saúde cardiovascular também, com palestras que são feitas para a população em geral,
com participação das enfermeiras, fisioterapeutas, professores de educação física, etc. Então, assim, equipes multidisciplinares que orientam a população sobre medidas para uma vida mais saudável e, consequentemente, prevenção de doença cardíaca. Só te fazer uma pergunta. Hoje em dia, a gente tem trabalhado a parte médica um pouquinho mais em conjunto com a população. Como é que o pessoal do lado sul tem visto isso? Vocês têm tido uma boa receptividade? As sociedades, às vezes, se isolam um pouco na sua essência e acabam perdendo a interface com o público, que é fundamental. Quer dizer, o nosso objetivo é que a população tenha acesso a informações sobre saúde cardiovascular, que cuidem mais do seu coração, basicamente, que procurem o cardiologista quando adequado. E, para isso, é importante se solidificar a imagem da Sociedade de Cardiologia, especialmente no nosso estado, mas isso vale também para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como o interlocutor da população quando o assunto é doença cardiovascular. Então, esse é o grande desafio. E esse programa se insere justamente nesse sentido. Quer dizer, todas essas ações, e ainda tem uma outra ação muito importante, que é os cursos de BLS, ou seja, de ressuscitação cardiopulmonar básica, que é feito tanto para grupos específicos, como bombeiros, motoristas de táxi, atendentes de ambulância, como também para a população geral. Existe o chamado BLS Massa, em que se treina pessoas genericamente para se identificar a morte súbita ou parada cardiorrespiratória e a tomada inicial de providências no sentido de se ressuscitar essa pessoa. E não custa, não é, Romeu, a gente tem uma palavrinha com isso tudo que o Gilberto falou, com relação à mídia leiga, né? E, com certeza, os representantes da sociedade precisam ser ouvidos antes de qualquer notícia espalhafatosa, né, Gilberto? Com certeza. E eu gostaria que você começasse dizendo o que é essa cardiologia intervencionista. Cardiologia intervencionista, na realidade, ela é, hoje em dia, uma subespecialidade da cardiologia. Ela já é, inclusive, reconhecida, né, pela Associação Médica Brasileira como uma área de atuação específica dentro da cardiologia. Então, na realidade, ela trata do tratamento, hoje, basicamente, é um método de tratamento de doenças cardiovasculares de uma maneira menos invasiva através do catéter. Então, isso inclui, quer dizer, desde o cateterismo diagnóstico, a cinecoronariografia, o diagnóstico de cardiopatias congênitas, até a parte, vamos dizer assim, de tratamento especificamente falando, que é a angioplastia coronária, o implante dos estentes coronários, a dilatação de estenoses valvulares, a correção de defeitos cardíacos congênitos por catéter, colocação de endopróteses em aorta, quer dizer, tudo isso compõe o universo de atuação da cardiologia. Você tem que entrar aí para poder dissecar tudo isso. Né? A gente começa pela endoprótese, acho que fica mais bonito. Essa endoprótese ficou legal. Então, o que é isso, Gilberto? Endoprótese, aonde que você vai colocar? Então, a endoprótese, na realidade, nada mais é do que o conceito é o mesmo do stent, né? Ou seja, existe uma estrutura metálica tubular, só que nesse caso, como é para o tratamento de doenças da aorta, especificamente o aneurisma de dissecção da aorta, ele é revestido com um tecido, que geralmente é um tecido sintético, para fazer esse bloqueio ou esse selamento da dissecção ou ao isolamento do aneurisma, no sentido de se evitar a realização de cirurgia então, convencional. Assim, o aneurisma seria uma dilatação do vaso. Exatamente. Né? E você coloca a prótese por dentro do tubo para que ela revista o tubo. Exatamente, exatamente. E isole essa dilatação, porque existe o risco de, quando o vaso dilata, de haver uma ruptura desse vaso. E as consequências são catastróficas, evidentemente. E como que você coloca essa endoprótese? Via Ela catéter geralmente também? é feita por catéter, por uma dissecção da artéria da perna, né? Porque ainda essas próteses ainda são muito calibrosas. Então, no futuro é possível que se faça apenas como se faz cateterismo hoje em dia, ou se faz angioplastia, através de uma punção, mas ainda hoje em dia é preciso fazer uma dissecção, então é importante o trabalho em colaboração com o cirurgião cardíaco, né, ou o cirurgião vascular, para se fazer esses procedimentos. E, através dessa artéria da perna, se avança essa prótese até a aorta, se posiciona e se libera essa prótese. Né? Acho que agora nós vamos começar com a doença arterial coronária. Nós falamos aqui sempre da prevenção, mas a doença aconteceu, tem lá as suas obstruções. O que a cardiologia intervencionista pode fazer nesta doença para tratá-la? Então, hoje em dia, o método básico de tratamento dessas obstruções coronárias é o implante daquelas próteses metálicas chamadas de stents, que são através do catéter de uma punção ou na artéria da perna, ou, no nosso caso, lá em Porto Alegre, nós usamos basicamente a artéria radial, a artéria do punho. Essas próteses são avançadas até a coronária, após uma dilatação com balão, e são implantadas no local da obstrução, fazendo com que o fluxo de sangue normalize naquela região. Esse catéter, é na ponta dele que você leva alguma coisa? Como é que é? O catéter, na realidade, funciona como um conduto. Ele é um tubo, né, onde se cateteriza a coronária, se coloca a ponta desse tubo dentro da artéria coronária, e por dentro desse tubo se desliza o balão e, posteriormente, o stent, que é montado no balão.